Olá pessoal, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Sejam bem-vindos ao nosso canal da TV Araxá Educa. Eu sou a professora Luciene e hoje vamos estudar língua portuguesa. Preparados para mais um encontro? Então vamos lá. No nosso encontro de hoje, vamos relembrar o que é substantivo. Você sabe o que quer dizer substantivo? Como classificar os substantivos? É muito fácil. Substantivos são palavras que nomeiam pessoas, lugares, objetos, sentimentos, entre outros. Vocês se lembram daquele poema Tudo Tem Nome? Todas as coisas têm nome, casa, janela e jardim. Coisas não têm sobrenome, mas a gente sim. Não é verdade? O elefante chama elefante, a televisão chama televisão, o controle chama controle, a roupa chama roupa. Por que será? Tudo tem nome? Tem! Como tudo tem um nome, na língua portuguesa, esses nomes nós chamamos de substantivos. E é sobre ele que nós vamos falar hoje. Bom, mas como classificar o substantivo? Existe o substantivo comum ou próprio, substantivos concreto ou abstrato, substantivo primitivo ou substantivo derivado, substantivo simples ou substantivo composto. Existe também o substantivo coletivo. Vocês acharam difícil? Que nada! Vou falar sobre cada um deles para vocês. Bom, o que é substantivo comum? Objetos, animais, brinquedos, cores, comum. Cachorro, carro, telefone. Os substantivos comuns, nós escrevemos com letra minúscula mesmo. Isso, se você for fazer uma lista de cores, né? Amarelo, azul, laranja, vermelho, verde. É uma lista. Então, você pode começar escrevendo com letra minúscula. Nós chamamos de substantivo comum. Se estiver no plural, substantivos comuns. Por exemplo, carro, cachorro, com letra minúscula. Bom, quando nós falamos sobre substantivo próprio, muda um pouquinho. Próprio. Se está falando que é próprio, então estamos nos referindo a seres específicos, entidades, países, estados, cidades, nome de pessoas, entre outros. Ah, entendi, professora. Substantivo comum, casa, cachorro, teto, tapete. Certo? Certo, porque existem vários tapetes. Então é comum. Existem várias televisões. Então, televisão é um substantivo comum. Agora, quando estou me referindo a um substantivo próprio, por exemplo, Brasil. Brasil é o nome do nosso país. Só existe um. Brasil, o nome do país. Se é nome, é substantivo próprio. E quando nós escrevemos um substantivo próprio, é importante ressaltar que nós começamos a escrever a palavra com letra maiúscula. Proibido escrever Brasil com B minúsculo. Assim como o meu nome, assim como o seu nome. Quando você vai escrever o seu nome é um substantivo próprio. Então, nós começamos a escrever o nome da gente com letra maiúscula. Vou escrever meu nome aqui com letra cursiva, olha. Letra maiúscula. As outras letras são minúsculas, mas a primeira letra, maiúscula, ok? Por exemplo, aqui nós temos, olha, exemplo bem fácil de entender. A cidade amanheceu chuvosa. Estou me referindo a uma cidade específica? Existe mais de uma cidade? Quando eu falo cidade, cidade é um substantivo comum. Pode ser a cidade de Uberaba, de Sacramento, Tapira, Araxá. Não, é qualquer cidade. Então, a palavra, o substantivo cidade, é um substantivo comum.
Aqui na segunda frase eu estou sendo bem específica. Araxá amanheceu chuvosa. Então, Araxá é o nome da nossa cidade. Nós vamos classificar como substantivo próprio, beleza? Então, vamos lá. Comum, próprio, fácil. Agora, vamos falar sobre substantivo concreto. Concreto. O que isso lembra? Concreto. Bom, o ser que existe por si só ou imaginação, entenderam? Vamos lá. Bom, vou dar um exemplo para vocês. Para que esse livro exista, depende de alguém. Depende que alguém sinta ou exista. Eu tenho um livro. Para este livro existir, depende de alguém ou não? Esse livro vai existir? Não, o livro, ele não precisa que eu esteja com ele para ele existir, né? É um livro, é um objeto. Então, ele existe por si só. Se ele existe por si só, ele é um substantivo concreto. Antigamente, alguns professores falavam que para ser um substantivo concreto, eu preciso pegar. Tem nada disso. Sabe por quê? Olha só, vou dar outro exemplo. Para que esse personagem exista nas histórias, lendas ou desenhos, depende que alguém sinta ou exista. Por exemplo, o Saci Pererê. Vocês conhecem por quê? Porque ele existe nas histórias, nas lendas, mas eu pego nele? Não, eu não pego. Ele é um personagem, certo? Mas por que ele é um substantivo concreto? Porque ele não depende de ninguém para existir. Ele existe, certo? Então, se existe por si só, é um substantivo concreto. Assim como o microfone. O microfone está aqui no estúdio. Ele existe por si só. Ele não depende de mim para existir. Não depende de ninguém. Ele existe. É um microfone. Então, é um substantivo concreto, certo? Assim como a fada do dente. A fada é um personagem. Ela depende que alguém exista para ela existir? Não. Ali está a personagem fada. Aqui está o personagem Saci Pererê. Então, são substantivos concretos. Certo? Bom, para ficar mais fácil de entender, vamos falar sobre o substantivo abstrato. Concreto, ele existe sem depender de ninguém. Ele existe por si só. O abstrato é o contrário, gente. Por exemplo, sentimentos, estados, qualidades e ações. Ele não existe por si só, ou seja, precisa de alguém para existir. Por exemplo, o sentimento paixão. Para a paixão existir, precisa que alguém sinta paixão? Eu estou apaixonada. Então, é um sentimento. A paixão existe sozinha ali? Não existe. Depende que alguém sinta o sentimento da paixão. É igual a raiva. A raiva é um sentimento. Ela vai existir sozinha? Ah, eu vou desenhar a raiva aqui. Não tem jeito, né? A raiva é um sentimento. Ela precisa que alguém sinta ela. Então, raiva, amor, são sentimentos, são substantivos abstratos. Olha só. Alegria. Para mim ficar alegre, né? Para a alegria existir, depende que alguém esteja alegre. Então, substantivo abstrato. Assim como o choro, né? O choro é um substantivo abstrato. Depende que alguém chore, né? Para existir o choro, depende de alguém. Então, substantivo abstrato. Assim como a fome. Para a fome existir, ela não é igual à televisão. A televisão existe, tá aqui. Então, a televisão é um substantivo concreto. Agora, a fome não. A fome depende que alguém sinta fome. Se eu estou com fome, a fome depende de mim, né? Se eu estou com fome, ela depende de alguém para poder existir. Então, a fome é um substantivo abstrato. Certo, gente? Concreto existe por si só.
Substantivo abstrato não precisa de alguém ou que algo sinta. Bom, gente, beleza então. Já falamos do substantivo comum e próprio, já falamos dos substantivos concreto e abstrato. Agora vamos falar sobre o substantivo primitivo. Primitivo? O que essa palavra lembra? Isso mesmo, são aquelas palavras que não são formadas a partir de outra palavra. Por exemplo, o tempo. A palavra tempo é uma palavra primitiva. Ela não tem outra palavra que sabe, que a gente depende dela. Quer ver um exemplo? A palavra tempestade. A palavra tempestade é uma palavra derivada. A palavra primitiva é tempo. Tempo, tempestade. Por exemplo, alegre é uma palavra primitiva. Alegria é uma palavra derivada. Então, se a palavra é primitiva, nós vamos classificar como substantivo primitivo, certo? Ao contrário do substantivo primitivo, são substantivos derivados, certo? Que são aquelas palavras que são formadas a partir de outra palavra. Como eu falei com vocês, palavra primitiva foi tempo. O substantivo derivado de tempo, tempestade. Perceberam que aqui teve um acréscimo de letras, ó? Estade veio da palavra tempo. Tempo é um substantivo primitivo. Tempestade é um substantivo derivado. Já falamos então dos substantivos próprios e comuns. Dos substantivos concreto e abstrato. Falamos dos substantivos primitivos e derivados. Facinho. Agora vamos falar sobre o substantivo simples. É aquele que é formado por uma palavra. Por exemplo, flor. Flor. Uma única palavra. Então, aqui nós temos um substantivo simples. Por quê? Porque existem palavras que são formadas por mais de uma. Por exemplo, no substantivo composto. Percebam o nome, ó, composto. Costuma ser formado a partir da junção, quer dizer, da união de duas ou mais palavras diferentes. E, por isso, apresentará dois ou mais radicais. O substantivo composto é escrito junto, podendo ser ligado por um hífen ou não. Vocês se lembram o que é hífen? Aquele tracinho que fica unindo duas palavrinhas. Isso se chama hífen. Então, quer dizer, professora, que para ser um substantivo composto tem que ter hífen? Não, algumas palavras não. Depende muito. O radical, né? Eu falei que aqui poderia ter mais de um radical. O radical é a parte da palavra que traz a base do significado e, portanto, não pode ser dividida ou excluída da palavra. Então, vejam só um exemplo. Couve-flor. Aqui nós tivemos a união, a junção de duas palavras, formando apenas uma. Percebam que aqui nós temos a presença do hífen. Couve-flor. Aqui é um substantivo composto. Lembra que eu mostrei o exemplo da flor? A flor é um substantivo simples, uma palavra. Couve-flor, substantivo composto. Assim como a palavra arco-íris. A palavra arco-íris tem a junção de duas palavras, arco, né, que é o arco, e o íris. E aqui também temos a presença do hífen. Quebra-cabeça. Vocês gostam de brincar com quebra-cabeça? Aqui é um substantivo composto. Composto. União de duas palavras. Temos também a presença do hífen, juntando essas palavras. Por isso que a gente fala junção.
juntar. Na palavra guarda-chuva, aqui é um substantivo composto. Paraquedas. Percebam que aqui nós temos a junção de duas palavras, paraquedas. E nós não temos a presença do hífen. É só a junção das palavras. Bem-te-vi. Bem-te-vi. Na palavra bem-te-vi, nós temos um substantivo composto, mas nós temos a junção de três palavras. Bem-te-vi. Temos a presença dos hífens e a junção de três palavras. Então, todos esses exemplos aqui, entre outras palavras do nosso dia a dia, nós classificamos como substantivo composto. Bom, então vamos lá. Observe as palavras em destaque. As palavras que estão aqui pintadas de vermelho. O beija-flor pousou na flor. Beija-flor é um substantivo composto. A união de duas palavras. Flor é um substantivo simples. Vamos ver os substantivos compostos nas frases. João precisa de um guarda-chuva. Está muito presente no nosso dia a dia a palavra guarda-chuva. Guarda-chuva é um substantivo composto. Certinho? Por quê, professora? Porque tem a junção de duas palavras. Guarda mais a palavra chuva. Juntou, guarda-chuva. O melhor passatempo é ler livro. Passatempo é a junção de duas palavras. Ou seja, quer dizer passar mais tempo. Passar mais o tempo, passatempo. Aqui é um substantivo composto. Certinho? Tudo bem, professora, já entendemos a diferença do substantivo comum e próprio, concreto e abstrato, simples e composto. E temos também o substantivo coletivo. O que é substantivo coletivo? Substantivo coletivo é o nome comum, mesmo comum, que se dá a um conjunto de seres ou coisas da mesma espécie. O que quer dizer isso, professora? Por exemplo, eu tenho uma flor, eu tenho uma só. Então, flor, substantivo simples, já aprendemos. Beleza. Mas eu ganhei um conjunto de flores, olha que lindo, um conjunto. Então, se a palavra flor está no coletivo, quer dizer, eu tenho várias flores, nós chamamos de ramalhete. Isso mesmo, já aprenderam sobre coletivo? O coletivo de flor é ramalhete. Então, a palavra ramalhete nós classificamos como substantivo coletivo. Certinho? Lembrando que ramalhete é um conjunto de flores. Então, tudo que é um conjunto de boi, um conjunto de peixe, né? Você descobre o nome, procura lá, vamos estudar um pouquinho sobre coletivo. Aquele coletivo, a palavra do coletivo, nós classificamos como substantivo coletivo. Retomando então o conteúdo estudado no nosso encontro de hoje, vamos lá, junto comigo. Substantivo comum, substantivo próprio. Comum, televisão. Próprio, meu nome, Luciene. Substantivo simples, substantivo composto. Simples, flor, composto, beija-flor. Substantivo concreto e substantivo abstrato. Concreto, caneta. Abstrato, amor. E substantivo coletivo é aquilo que é um conjunto. Por exemplo, ramalhete é um conjunto. E tem também o substantivo primitivo e o substantivo derivado. Vocês se lembram? Primitivo,
uma palavra com a sua própria origem. Por exemplo, beijo. Beijo é um substantivo primitivo. Beijoca é um substantivo derivado, porque deriva da palavra primitiva. Certo, gente? Não é difícil, não. Língua portuguesa é muito legal de estudar. Faz parte do nosso dia a dia. Faz parte da nossa vida, não é mesmo? Espero que tenham gostado. Aguardo vocês no nosso próximo encontro. Até lá! Bons estudos!